Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel, professor de matemática de vocês esse ano. Eu vou trabalhar o módulo 1 com vocês, que vai abordar a geometria plana, geometria espacial e geometria analítica, tá? Aí na tela está o meu e-mail. Se vocês quiserem mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail que eu respondo, tá? Eu sou graduando em Engenharia Civil na UFMG e o tema da nossa aula hoje é polígonos, tá? A palavra polígonos vem do grego, tá? Poli de muitos, gonia de ângulos, ou seja, muitos ângulos, tá? E a definição de polígonos é a seguinte: polígonos são figuras geométricas fechadas, essa informação é importante, formadas por segmentos de retas, que são unidas em um ponto chamado vértice. Então eu vou mostrar uma primeira imagem para vocês de exemplos do que não são polígonos, tá? Porque são figuras geométricas abertas. É como se fosse uma cobra. Você consegue identificar, por exemplo, um início e um fim, tá? Só um comentário é que as letras, elas representam os vértices. É onde há esse encontro entre duas semirretas, tá joia? Agora, a segunda imagem são exemplos do que são polígonos, tá? Porque se você olhar essas imagens, você não consegue definir onde começa e onde termina o polígono, tá joia? Agora, uma observação importante é que figuras com perfis arredondados, elas não são polígonos. Por exemplo, o coração. O coração não é um polígono porque ele tem um perfil arredondado. Então a gente não vai estudar ele em polígonos, tá joia? Para os polígonos, existem duas classificações: os polígonos convexos e os não convexos, tá? Os polígonos convexos são aqueles que não possuem vértices voltados para o interior do polígono, enquanto os não convexos são aqueles que possuem vértices voltados para o interior, tá? Mas como assim? Vou mostrar na forma de desenho para vocês. Vou pegar aquela segunda imagem que eu mostrei no slide anterior e vamos pensar o seguinte: se eu traçar uma reta em qualquer lugar do polígono e essa reta entrar e sair mais de uma vez, então esse polígono não é convexo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa seta de canalização, que é a primeira figura, e aí eu tracei uma reta aqui, ó. Tá vendo? E se a gente observar, o que acontece? Essa reta, ela entra uma primeira vez, sai uma primeira vez. Entra uma segunda vez e sai uma segunda vez. Ou seja, como ela entrou e saiu mais de uma vez, esse polígono não é convexo, tá? Analisando a segunda figura, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, eu vou traçar uma reta aqui, e a gente observa que essa reta, ela entra e sai mais de uma vez, correto? Já nessa terceira figura, a gente observa que independente de onde que eu traçar essa reta nunca vai entrar e sair mais de uma vez, tá? Outra maneira que o pessoal gosta de explicar do que são polígonos convexos e não convexos é que o polígono convexo, ele nunca vai ter um ângulo interno maior que 180 graus. Já o polígono não convexo, ele vai ter ângulos internos maiores que 180 graus. Tá joia? Agora vamos para os polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? São aqueles que possuem todos os lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida, tá? Então vamos para o primeiro exemplo. Eu vou pegar uma estrela de 5 pontas, tá? Se a gente observar, todos os lados dela são iguais, mas os ângulos internos não são iguais, tá? Por exemplo, um eu chamei de alfa, outro eu chamei de beta, e alfa é diferente de beta. Então existe uma observação aí que o polígono necessita ser convexo para ser regular. Então se o polígono não for convexo, não tem como ele ser regular, tá joia? Agora eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês, que é uma figura com 6 lados, tá? Se a gente observar, os 6 lados dela são iguais, tá? E todos os 6 ângulos dela são iguais. Então isso é um polígono regular, tá? Eu não vou falar o nome desse polígono ainda, porque a gente vai ver a nomenclatura no próximo slide. Uma próxima figura é uma figura de 3 lados, tá? Se a gente observar, os 3 lados dela são iguais, os 3 ângulos são iguais. Então também é um polígono regular, tá? Já que a gente falou de nomenclatura, a nomenclatura de polígono é feita da seguinte maneira, o número de lados mais gomo, tá? Com exceções do triângulo, que é o de 3 lados, que é essa terceira figura que a gente viu, e o quadrilátero, que tem 4 lados, tá joia? Então agora a gente tem uma tabelinha para ilustrar. Por exemplo, um polígono de 6 lados chama hexágono, um de 7 lados, heptágono, um de 8 lados, octógono,
Um de 12 lados, dodecágono. Um de 100 lados, hectágono. Tá? Uma coisa que vocês perceberam é que todos os nomes têm acento na antepenúltima sílaba. O que isso quer dizer? Que todos os nomes de polígonos são proparoxítonos, tá? Sempre tem acento na antepenúltima sílaba. Tá joia? Isso é uma dica de português para vocês. Beleza? Agora vamos ver um pouco sobre a soma dos ângulos internos e externos de um polígono, tá? A soma dos ângulos internos de um polígono é dada por uma fórmula em que a soma é n-2, em que n é o número de lados, vezes 180 graus. Tá? Então essa vai ser a soma dos ângulos internos. Certo? Então vamos pegar esse polígono. Ele não é um polígono regular, porque a gente dá para perceber que ele tem alguns lados maiores que outros. Mas vamos somar a quantidade de lados que ele tem. Tá? Então observa-se que ele tem 8 lados. Certo? Então é um polígono de 8 lados. Quando o polígono tem 8 lados, qual que é o nome dele? Octógono. Certo? E qual que é a soma dos ângulos internos? Vamos jogar na formulinha. A gente tem que o número de lados é 8, então no lugar de n a gente coloca 8. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 vai dar 1080. Então a soma dos ângulos internos é 1080 graus de um octógono. Tá joia? Mas os polígonos regulares, eles têm uma propriedade que é muito legal. Porque pensa comigo. Vamos lá. De acordo com a quantidade de um polígono, sabemos a soma dos ângulos internos, certo? Que a gente acabou de ver a fórmula. No caso do polígono regular, a gente sabe que os ângulos internos têm a mesma medida. Logo, sabemos calcular a medida de cada ângulo de um polígono regular, certo? Então agora vamos pegar um octógono que ele é regular, tá joia? Esse é um octógono regular. E aí, a fórmula para o ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, que também é o número de ângulos, tá? Então, nada mais você vai fazer é pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de ângulos, porque todos os ângulos são iguais. Em que o ângulo interno são esses demarcados na figura, que é a seta aponta. Tá joia? Agora vamos para os ângulos externos, tá? Os ângulos externos, sempre, a soma deles é sempre 360 graus, tá joia? Sempre. Só que, se um polígono for regular, ele também existe a propriedade, tá? A gente consegue calcular cada ângulo externo desse polígono, tá? Então, nesse caso, é uma figura de 6 lados, no caso é um hexágono, tá joia? E ele é regular. E aí a gente consegue calcular a fórmula do ângulo externo da seguinte maneira: 360 graus dividido por n, que é o número de lados. Uma observação importante a se fazer é que se a gente olhar na figura, a gente vai ver o seguinte, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é 180 graus, tá joia? Essa propriedade é importante futuramente. Agora vamos falar um pouco sobre as diagonais de um polígono. Isso, de um polígono convexo, tá? A diagonal de um polígono é um segmento de reta entre dois vértices que não são consecutivos. Como assim, professor? Vamos chegar lá. Essa é a fórmula para você achar o número de diagonais de um polígono, sendo que n é o número de lados. Então é n vezes n menos 3 dividido por 2. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar o triângulo, tá? Ele não possui diagonal, pois os dois vértices são consecutivos, tá? Então vou pôr o desenho do triângulo aí e vamos escolher, por exemplo, um vértice. Vou escolher o vértice A, tá? E se a gente olhar, tanto o vértice C como o vértice B, eles são consecutivos do vértice A, tá joia? Então o triângulo não possui diagonal. E também, se a gente jogar na fórmula de diagonal o valor da quantidade de lados do triângulo, que é 3, a gente vai ver que D vai ser igual a 0. Então ele realmente não tem diagonal. Agora vamos pegar um segundo exemplo, que é um pentágono. Tá joia? Um pentágono tem 5 lados, certo? Pela fórmula, olha, eu fiz a fórmula, substituí o n no lugar, pus 5, fiz a conta e deu número de diagonais 5, tá? Mas vamos tentar olhar isso de forma ilustrada, tá? A gente tem um pentágono, tá? Então eu vou escolher um primeiro vértice, que é o vértice daquele ângulo que tem o contorno amarelo e dentro ele é meio rosinha, esse aqui, isso. E se a gente olhar, o vértice do ângulo roxo, aqui, ele é consecutivo, tá?
E o ângulo amarelo, ele também é consecutivo. Então, os únicos dois que não são consecutivos é o verde e o cinza. Tá joia? Então, a gente já achou duas diagonais. Vamos pular para o próximo vértice. Vamos pegar o vértice do ângulo roxo. Esse aqui, tá? A gente sabe que o vértice do ângulo verde e do ângulo anterior são consecutivos. Então, esses vértices não fazem diagonal. Os únicos que fazem diagonal é o ângulo do ângulo cinza e do ângulo amarelo. Então, nós achamos mais duas diagonais. Falta uma. Vamos pegar o próximo ângulo, que é o ângulo... Desculpa, o próximo vértice, que é do ângulo verde, tá? A gente vai fazer da mesma maneira. A gente vai ver que tanto o cinza como o roxo, eles são consecutivos, então não fazem diagonal. E aí a gente tem duas diagonais. O do ângulo amarelo e do ângulo do contorno amarelo. Só que a diagonal do contorno amarelo a gente já achou, certo? Então a gente não vai contar essa diagonal duas vezes. Vai contar uma vez só. Então aqui a gente vai achar só mais uma diagonal. Perfeito? E quando a gente passar para o ângulo cinza, todas as diagonais dele já vão ter sido achadas. E do ângulo amarelo, a mesma coisa. Tá joia? E assim fica o desenho do pentágono regular com os suas diagonais. O que a gente vai ver na próxima aula, que é o próximo vídeo? A gente vai falar sobre quadriláteros notáveis e depois tem uma lista de exercícios propostos que eu fiz, tá? Mas não fiquem presos a essa lista. A lista vai ter 12 exercícios, mas fiquem à vontade para fazer mais exercícios, tá? Então, até a próxima, galera.